Olá pessoal, meu nome é Rebeca, eu estou aqui com a Marina. Hoje nós vamos falar sobre como aumentar as chances de trabalhar no Canadá. Bom, estamos partindo do pressuposto que, para aqueles que a gente está conversando, que as pessoas já estão no Canadá, então assim, a gente vai dar algumas dicas de como pode aumentar as suas chances de obter uma oferta de trabalho aqui, tá? Lembrando que aqueles que estão no Brasil, a possibilidade existe, caso você queira mandar o teu currículo, procurar vaga no Brasil, estando ainda aí, você tem as chances, porém a gente acredita, e até por toda a experiência que a gente tem visto, adquirido aí, tem sido muito mais fácil você adquirir esse trabalho estando aqui, ao invés de você estar no Brasil. Pensando sempre com a cabeça do recrutador, eu sempre falo isso, é muito mais fácil você entrevistar e você pegar toda a documentação de alguém que já está aqui, que você possa fazer entrevista o olho no olho, né? No olho, faz muita diferença. Exato, do que alguém que você, às vezes, você vai contratar, ou você tem o interesse de contratar, a pessoa está no Brasil e você não sabe nem se a pessoa vai conseguir o visto, né? Tem toda a burocracia, né? Não é tão simples assim, conseguir o emprego e vir. Exato. Tem que mostrar para o governo canadense que o empregador procurou um canadense para preencher a vaga. Depois desse processo, o empregador tem que aplicar para o governo. Então, assim, o processo é no mínimo 2, 3, 4 meses, que às vezes a vaga é imediata e não necessariamente o empregador vai ter que esperar. Né? Tem que ter a justificativa o quê? Até para a empresa poder justificar o quê? Eu vou esperar 1, 2 meses aquela pessoa para contratar. Para essa vaga que eu coloquei que eu preciso agora. O importante é realmente essa posição. Lembrando que depende muito da sua especialidade, da sua técnica, esse tipo de informação. Do seu currículo. Exato. Mas vamos lá, falando para aqueles que estão vindo para cá, aqueles que estão aqui, vão ter essa primeira experiência aí de conseguir um trabalho em solos canadenses. Então, existem duas formas, tá, de você conseguir trabalhar aqui. Para você trabalhar, você tem que ter uma permissão de trabalho. Então, assim, para você trabalhar legalmente, você tem que ter essa permissão. De duas formas, ou através de uma oferta de trabalho, mesmo se você tem aqui, você pode optar ou por através de LMIA, ou através de algum processo provincial, ou através dos estudos. Então, é o que tem sido a forma mais fácil hoje em dia, porque você tem a forma de você vir através de programa co-op. Programa co-op é quando o trabalho faz parte do programa de estudo, ou ainda quando você vem estudar num curso que é educacional, vocacional, por no mínimo 6 meses, e é um período no mínimo 6 meses, considerado full time. Você vai poder trabalhar 20 horas semanais, desde o primeiro dia de aula. Ou ainda, para aqueles que vão fazer um college ou uma universidade, você pode, no mínimo 8 meses, você tem a possibilidade de aplicar para o Post-Graduation Work Permit, que é o visto de trabalho após a graduação. E aí você tem até, vai de acordo com o seu período de estudo, e você tem até 3 anos para você conseguir trabalhar aqui depois. Muita gente que quer vir através desse programa de estudo e trabalho, eles ficam um pouco apreensivos. Quando eu chegar lá, como que eu vou fazer? É emprego garantido? Vocês vão me arrumar um emprego? Então, assim... Algumas instituições, dependendo do programa que você for fazer, geralmente quando o programa é co-op, que você tem o trabalho como parte do programa, as escolas, as instituições, elas te ajudam a te colocar no mercado de trabalho. Depende do curso, depende da instituição, mas existe sim essa possibilidade. Mas o peso no candidato é maior, né? O esforço. Sim, exato, de correr atrás, sem dúvida. Mas tem a autorização, o que torna tudo muito mais fácil. Tudo mais fácil. Até na entrevista também é só o candidato e o empregador, ninguém mais pode ajudar. Às vezes pode até ajudar a achar uma entrevista, achar uma posição, mas... Dá para garantir a entrevista, nunca dá para garantir o trabalho em si, porque vai depender muito de quem está sendo entrevistado. Exato. Bom, levando em consideração 2 fatores que eu acho super importante para aqueles que estão vindo trabalhar no Canadá, é a diferença do idioma, então assim, é uma barreira a mais pelo fato de não ser a nossa primeira língua, e também a diferença cultural, né? Eu até estava lendo uma matéria faz pouco tempo que saiu, que falava até como que as empresas no exterior, tudo, internacionais, enxergavam os trabalhadores brasileiros. E algum dos pontos que falava, eu achei bastante interessante, era, por exemplo, o brasileiro tem a mania de
rodear muito em cima do assunto até chegar no objetivo, até chegar no ponto final, né, do que ele está querendo dizer. Então, isso era uma das coisas que estavam lá, que é muito diferente de outras culturas. A gente rodeia, né, para poder chegar no ponto que a gente tá falando. E às vezes até isso no ambiente de trabalho, assim, indo um pouquinho além do como conseguir emprego, às vezes para o brasileiro também ele se sente um pouco chocado com essa diferença, né? Com essa diferença. E às vezes até mesmo na entrevista. Porque às vezes o recrutador, ou sei lá, o supervisor, o gerente, o dono da empresa, assim, ele tá sendo direto no que ele tá falando e assim, pode ser que a gente só falar desse jeito. E às vezes desse jeito, acho que é grosseria e simplesmente é a cultura. Né? Exatamente. Isso às vezes até na própria entrevista de emprego. A pessoa se sente um pouco acuada pelo jeito do entrevistador e não necessariamente é porque ele tá gostando mais ou menos de como a entrevista tá indo, é simplesmente o jeito que eles conduzem a entrevista. Isso é verdade. Outra coisa, outro ponto que foi abordado até nessa matéria, falando que nós brasileiros, nós costumamos enxergar colegas de trabalho como amigos, e aqui, porque eu acho que é um pouco muito da nossa cultura mesmo, e não necessariamente é o que acontece em empresas internacionais, né, assim, empresas canadenses. Então, outro ponto a se pensar. Outra coisa que eu acho que assim, a maioria dos brasileiros não é nem motivo muito de orgulho pra gente, mas é com relação à pontualidade. O brasileiro tem mesmo a mania de chegar atrasado, de marcar um horário e chegar outro. Eu lembro até que eu sou de São Paulo, né, no Brasil, e aí eu lembro que quando eu tinha uma reunião, eu conseguia justificar pelo trânsito, que é verdade, por mais que atrasada que eu tivesse. Só que aqui não tem como. Aqui eu não tenho nem essa desculpa, então aqui eu tenho que chegar no horário mesmo, e eles são super rígidos com relação à pontualidade, que é ótimo, né. Então aí, mais algumas características para vocês. Bom, o que eu queria falar agora, eu queria enumerar alguns pontos, falando de como que podemos melhorar a forma de conseguir um trabalho aqui. Ponto 1, que eu acho super importante, é a questão de ser flexível com relação às oportunidades da sua carreira. É muito comum, eu vejo gente que vem para cá com cargo às vezes de gerência, de supervisão, e aí vem para cá buscando ou querendo na mesma posição e não necessariamente vai encontrar logo de cara nessa mesma área, nessa mesma posição. Então, assim, seja flexível, né, para você começar com outro cargo, começar em outra posição, esse tipo de, né, começar a dar o pontapé inicial na sua carreira aqui. Eu acho que é importante considerar isso. Bastante gente que entra numa empresa como um cargo bem mais baixo e dentro da empresa ela mostra o serviço, mostra para que veio e lá dentro ela acaba subindo, né, e acabando ficar na mesma posição que ela ficava no Brasil. Mas é um começo. Acho que o mais difícil é quando você tem a parte da questão do primeiro emprego, né? Então, assim, venha realmente aberto para você, no começo, ter que trabalhar no que for necessário, você tendo essa possibilidade, se você tem a condição de esperar o seu tempo para você conseguir na área que você quer, tipo, ótimo. Mas se você realmente já está querendo chegar a trabalhar e, né, já está em contato com o mercado canadense, assim, seja flexível nessa área. Tá? A gente fala que assim, o primeiro objetivo é conseguir um emprego, não importa muito qual. E o segundo objetivo é achar um emprego que vai te levar para a imigração. Exato. Então, o primeiro emprego, realmente, eu acho que você tem que ser mais flexível, porque a partir do momento que você tem um pouco de experiência canadense, essa experiência já vai contar muito, porque é bem valorizada essa experiência, né? Ponto 2 que eu queria falar, que é diferente do que a gente tem no Brasil, é o currículo e a carta de apresentação, a cover letter, né? Então, que a gente não tem no Brasil, mas a gente tem aqui. Então, o que eu queria ressaltar para vocês, algumas características, alguns pontos que precisa ter no currículo canadense, tá? Não é necessário colocar foto, estado civil, idade, esse tipo de informação. Perfil pessoal você não precisa colocar no teu currículo. Até mesmo porque se você coloca, se deixam de te chamar para uma entrevista por conta de algum desses fatores, é considerado preconceito. Então, assim, se você for convocado para uma entrevista, é pela sua qualificação profissional. Não é porque você tem 25 anos ou porque você é mais ou menos, sei lá,
você tem que ser experiente naquela área, mas deve você tem 40 anos que você vai deixar de ser chamada para aquela entrevista. É até ilegal anunciar a vaga de emprego colocando faixa de idade preferencial, né? Eles não podem colocar justamente por isso. Uhum. Por exemplo, outra coisa que é importante colocar no currículo, coloque tópicos que farão sentido para o recrutador aqui. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu vejo alguns currículos de pessoas que dão destaques, por exemplo, para a universidade que ela fez no Brasil. No Brasil isso faz sentido, eu levo muito em consideração que no Brasil a gente valoriza muito a universidade que a pessoa fez, se ela tem mestrado, se ela tem doutorado, isso é levado muito em consideração. Às vezes a pessoa tem tanta qualificação educacional, mas nem tanta experiência, mesmo assim no Brasil você tem chance de conseguir um bom trabalho. Aqui eu vejo que é um pouquinho diferente. É mais experiência. É mais experiência. A experiência fala muito, ou que realmente você precisa ter você tem que ter a qualificação, mas a experiência fala mais alto aqui. Então, assim, coloque no teu currículo aquilo que vai fazer sentido. Por exemplo, se você dá destaque no teu currículo que você trabalhou, supervisor, por exemplo, das Casas Bahia, que todo mundo conhece no Brasil, faz super sentido no Brasil, mas aqui não faria tanto, né? Porque assim, então o que você pode colocar? Rede de varejo, do tamanho, do porte grande, esse tipo de informação, você muda um pouco a manipulação de como você está apresentando o teu currículo. E detalhar mais na sua função, porque aí eles vão conseguir entender exatamente qual é a experiência, a qualificação. Exato. Outra coisa super importante, cuidado assim com termos técnicos, né? E até o que a gente estava comentando, até com termos, até com traduções literais. Né? Às vezes a pessoa ela tem uma função no Brasil, ela está acostumada com uma profissão, um cargo, e na hora de fazer a tradução, ela vai fazer exatamente a tradução e pode não ser a mesma. Então, assim, fica atento. Acontece várias vezes, né? E às vezes isso dificulta até na busca do emprego. Às vezes está procurando online. Você pode pegar, começar a fazer a pesquisa, que às vezes para uma vaga você pode achar mais de um nome. Então, exato, não se limitar a uma palavra-chave, usar diferentes palavras-chave de acordo com a sua função. Então, assim, tomar cuidado só com tradução no Google, para não correr o risco de colocar uma vaga ou uma posição, que nem exista, né, na realidade. Falando um pouquinho da carta de apresentação, que é a cover letter, que a gente não tem no Brasil, mas aqui é super usual, eles usam mesmo e eles pedem sempre para você ter. Importante saber que não é uma cópia do teu currículo, tá? Não é que você vai colocar exatamente aquilo que está no seu currículo em forma de texto, mas você vai colocar, apresentar para o recrutador por que o seu currículo pode chamar mais atenção para ele do que outros. Você tem que se apresentar e convencer. Exato, e convencer. Convencer que o seu currículo vai ser uma boa opção. E tomar cuidado para não deixar um texto muito longo, muito extenso, seja objetivo, seja direto nas suas informações. Você pode colocar até um pouco sobre você, um pouco da tua personalidade, mas cuidado com textos muito longos, né? Então, assim, mesmo porque o recrutador ele está lendo o seu e vários outros, dezenas, centenas de outros currículos. Normalmente, se não tem a cover letter, eles nem olha o seu currículo, né? Então, se não tem cover letter, eles já passam direto. Tem que ter. Que mais? Bom, é mais essa informação com relação à cover letter mesmo, para ficar assim atento a esse tipo de informação. Geralmente você manda antes do teu currículo, você anexa primeiro a carta de apresentação e depois você anexa o seu currículo, o seu resume. Algumas pessoas ainda colocam a cover letter no corpo do e-mail e anexam o currículo. Tem essa opção também. Bom, outro fator importante aí que pode aumentar suas chances de você conseguir um trabalho é o que a gente estava falando sobre a experiência de trabalho canadense. Isso faz toda a diferença aqui, o que eu falei até anteriormente, eu vejo que isso fala até às vezes mais alto, às vezes, do que o mestrado ou a pós que você tem. Então, assim, a experiência aqui fala mais alto, sim. É o que eu tenho visto, assim, em várias empresas, em vários processos seletivos. Então, assim, eles levam muito em consideração isso. E uma forma de você conseguir, até para você quebrar a barreira do primeiro emprego, é através do trabalho voluntário. Existem sites aqui de busca, onde tem várias empresas que oferecem esse tipo de trabalho. Você pode até trabalhar com moradores de rua, ou você pode trabalhar com aquário, ou você pode trabalhar com eventos da cidade.
As opções são diversas. Como o voluntariado está presente na cultura canadense, as empresas já estão preparadas já para esse tipo de pedido de voluntariado. Então, e quando você faz um trabalho voluntário, você melhora o teu currículo em duas vertentes, né? No sentido de você quebrar a barreira da primeira experiência canadense e também de você valorizar o teu currículo com relação à experiência de trabalho voluntário. Eles levam muito em consideração essas duas coisas. Então, assim, você já acabaria resolvendo aí um problema num só, que é a primeira experiência de trabalho e também o trabalho voluntário, que para eles é levado bastante em consideração. Outra coisa que eu queria falar para vocês é com relação ao domínio do inglês e do francês. Assim, falando de Canadá, que tem duas línguas oficiais, não tem muito como fugir, né? Quanto melhor você dominar o idioma, mais chances você vai ter de conseguir melhores posições no mercado de trabalho. Alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Eu acho que com isso você consegue até se programar melhor com relação ao teu programa de inglês, para aqueles que vão vir estudar, né? Então, o fato de você saber que você precisa desenvolver o inglês, você consegue programar melhor se você tem que estudar aqui 6 meses, 3 meses, que tipo de curso você vai fazer, esse tipo de coisa, para poder te ajudar no desenvolvimento do idioma. Uma coisa que eu acho interessante a gente falar é assim, quando for chamado para entrevista, como se portar na hora que estiver na entrevista, né? Uma coisa interessante é sempre assim, trazer as referências com você, que provavelmente elas vão ser pedidas, sim, né? Prestar bastante atenção no que estiver sendo falado, se não entender a pergunta, não sair respondendo, que às vezes a pessoa fica meio atrapalhada, mas não sentir vergonha de falar, pode repetir, né? Porque todo mundo fica tenso, mas às vezes não pede para repetir. Isso às vezes embola tudo e uma chance que você poderia ter, você pede por vergonha, né? Outra informação também é com relação à pesquisa da empresa, né? Quando você for fazer uma entrevista, quando você chega lá e você sabe o que é a especialidade da empresa, o que a empresa faz, com certeza o recrutador, a pessoa que está te entrevistando, vai perceber isso, o tipo de informação que você tem. Então, assim, super importante, pesquise antes, pesquise os termos técnicos que a empresa usa, pesquise exatamente qual que é o ramo de atuação, a sua vaga, exatamente. Eu acho que é super importante isso aí para você ter uma dimensão melhor da vaga que você está aplicando, né? Então, assim, para você não chegar realmente sem saber exatamente para onde você está aplicando o teu currículo. O que a gente vê é que, assim, muita gente vem perguntar com medo mesmo de chegar aqui e não achar trabalho. A experiência que a gente tem que não é difícil. Pelo que a gente vê, não é difícil. A gente vê as pessoas que correm atrás, que têm garra, que têm persistência. A gente encontra pessoas, assim, pulando de um emprego ao outro e sempre tendo E crescendo, E crescendo. Mas a gente vê que essas pessoas, elas têm garra, elas têm foco, elas estão sempre treinando o inglês e estão sempre se atualizando, procurando, fazendo network. Então, assim, as pessoas que sempre perguntam, principalmente o programa, né, de estudo e trabalho. Mas e quando eu chegar aí? A pessoa sempre fica com medo de chegar aqui e não arrumar nada. Tem vagas, é possível, mas realmente tem que correr atrás. O tipo de vaga vai depender, eu sempre falo, depende de 2 fatores. Depende da sua experiência e do seu nível de inglês, tá? É isso que vai fazer bastante diferença. Outra coisa fique atento às regras de imigração e à solicitação de visto que a empresa está fazendo. Eu já ouvi casos, por exemplo, eu até estava comentando esses dias, por exemplo, de pessoa que conseguiu, a empresa falou, ok, vou fazer o seu processo de sponsor, vou entrar com o seu pedido de visto junto com a imigração, só que o candidato deixou tudo na mão da empresa e a empresa nunca tinha feito. Então, assim, a própria empresa não sabia muito como que funcionava o processo. E aí que no final a pessoa que deixou na mão da empresa, deixou na mão do consultor, do advogado de imigração, acabou perdendo alguns prazos e a pessoa acabou perdendo o emprego, assim, que não deu certo.
Então, assim, lembre-se que você é a pessoa mais interessada em conseguir esse visto de trabalho. Então, assim, se a empresa vai fazer através do advogado da própria empresa, o consultor da própria empresa, ou se vai estar te dando a liberdade de você encontrar esse profissional, seja o primeiro a estar com essa documentação em ordem, sabe? Sabendo exatamente como que funciona o processo. Leia bastante, pesquisa, procure, assim, se inteirar de opiniões de profissionais, sabe, que vão te dar realmente o norte certo, sabe, do que você fazer, esse tipo de coisa. Então, assim, tome o processo como teu, porque você realmente vai ser a pessoa mais beneficiada, né? Então, você realmente, ou prejudicada, então... Não são todas as empresas que entendem do processo migratório, principalmente empresa canadense, né? Empresas que são... tem empresas que já são de estrangeiros aqui, mas as empresas que basicamente só canadenses trabalham, eles não têm muito essa cultura de saber LMIA, o que precisa, que tipo de documentação, qual que é o prazo, o que eu tenho que provar. Mas às vezes elas estão interessadas, sim, né? E então às vezes a falta de comunicação aí pode só a parte burocrática, né? Que às vezes as pessoas realmente não sabem e aí acaba perdendo o prazo. Então uma dica que eu dou para vocês, fiquem em cima do processo, procurem entender exatamente quais são exatamente todos os processos que estão envolvidos, o seu papel para você conseguir o seu visto de trabalho. Outro fator que eu gostaria de falar para vocês é com relação ao networking, como que você pode estender, expandir aí o seu ciclo de amigos, os seus contatos, como que você pode aumentar a sua rede para você conseguir ter oportunidade de trabalhar aqui. Eu sempre apresento também, principalmente para todos os estudantes que eu conheço, que vêm aqui na agência, que falam com a gente, tudo. Existe um aplicativo aqui muito comum chamado Meetup, onde você baixa e você pode encontrar com grupos que têm o mesmo interesse que você. Então, assim, pessoas que gostam de corrida, pessoas que gostam de cozinhar, pessoas que querem só se juntar para treinar o inglês. Tem até grupos de networking para trabalho. Para trabalho, exato. Você consegue expandir um pouco a sua rede mesmo de amigos e você aumenta as suas chances, né? Porque assim, uma vez que você se coloca na posição de todo mundo saber que você está aqui, que você está trabalhando, que você tem essa autorização, você aumenta as suas chances de contato. E deixar bem claro para quem está em volta de você que você está procurando emprego, que a gente nunca sabe de onde a ajuda vai vir. E também se é uma pessoa que te conhece e sabe de uma outra que está contratando, a indicação ali já ajuda demais, né? É verdade. Isso vai ajudar demais. Frequentar grupos, comunidades, realmente, isso vai fazer bastante diferença. Tem muita gente que vem e fica isolado, esperando o emprego bater na porta, isso nunca vai acontecer, né? Isso acontece. Tem esse tipo de pessoas que realmente acha que não está conseguindo emprego, mas a gente não vê a pessoa correndo atrás, manda uns 2, 3 e-mails por e-mail outro ponto, então, que eu falo assim, saia da zona de conforto, né? Porque quando você sai da sua zona de conforto, às vezes, até quando eu vejo pessoas que chegam aqui e falam assim, poxa, tô tentando procurar emprego e ainda não consegui. Aí, outra coisa, você tem que analisar como que tá seu currículo para ver se está dentro do padrão canadense. Se tiver, saia da sua zona de conforto, evite ficar só na região. Por exemplo, se você vai vir para cá para você trabalhar na área comercial, bares, cafés, restaurantes, que é o que a maioria de estudantes internacional que vem para cá acaba trabalhando de início, até para você pegar essa experiência de trabalho, enfim, porque trabalho nesse sentido você acaba encontrando, saindo assim do eixo do centro da cidade, das 2, 3, 4 principais ruas, sabe, assim, se dispõe a você ir, se precisar sair desse centro mesmo, e você pergunta pelo gerente, entrega o currículo em mãos. Às vezes as pessoas se limitam, né? Eu tô procurando emprego nesse bairro. Não quero trabalhar longe de casa. Não quero pegar ônibus. Então, às vezes é um pouco relativo, às vezes, quando a pessoa fala que não está conseguindo emprego, a gente começa a analisar até onde ela está se limitando, né? É verdade. Eu até tenho um caso de uma vez uma estudante veio falar para mim e falou, poxa, eu estava procurando emprego, não consegui. Aí, quando ela achou um trabalho, na verdade, ela foi trabalhar num restaurante. E aí ela se dispôs, ela foi, e a gente fala que as distâncias são bem relativas, assim, mas falando de Vancouver, era 20 minutos do centro, e ela foi lá, ela entregou o currículo na mão, e o gerente lá do restaurante pegou e falou, eu vou te contratar, porque você foi a única que veio aqui me entregar o currículo em mãos. Todas as outras pessoas me entregaram só por e-mail, e ficou nisso. Então, assim, é sair realmente do nosso conforto e procurar
e realmente ramificar assim para as outras regiões, né? Para quem está procurando emprego aí, você amplia suas chances de trabalho. Alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Tá. A gente pode abrir para perguntas. Antes disso, eu queria falar só sobre a validação de diploma, que muita gente pergunta para nós, né, como que funciona a parte de validação de diploma. Bom, no caso da sua profissão, se ela for uma profissão regulamentada, aí sim você precisa fazer a sua validação. Em outros casos, você não vai precisar, depende muito da empresa. Se a empresa vai querer ou não alguma prova específica ou alguma regulamentação, então assim, vai depender da empresa. Mas existe até uma lista, né, de algumas profissões que são regulamentadas e você precisa realmente validar o seu diploma aqui. De qualquer forma, o fato de você precisar regulamentar a sua profissão não quer dizer que você não vai poder trabalhar em outras coisas. Então, por exemplo, se você é um engenheiro, você não vai poder assinar como engenheiro pleno, mas talvez você... Pode trabalhar numa empresa de engenharia. Pode trabalhar numa empresa de engenharia. Talvez você não vai poder assinar como engenheiro, né? Mas vai começar de um cargo mais baixo, e enquanto você está trabalhando, você vai providenciando toda a validação, vai estudando para a prova, etc. Não é um processo simples, falando no caso de engenharia, não é um processo simples, mas é possível. A gente conhece pessoas... Mas é possível, totalmente. Até mas em outras áreas. Então, assim, só fique atento se a sua área, se a sua carreira exige isso, que você faça a validação do diploma ou não. E outra coisa que é importante observar, cada província pode ter uma especificação para a validação do diploma. Então, talvez o que sirva para BC pode ser que seja diferente em Alberta. Algumas outras profissões, eles têm um órgão regulamentador que é do Canadá inteiro, outras não. Cada província tem esse órgão regulamentador. Então, é importante, assim, ficar atento a esse tipo de informação também. Ok? Bom, vamos abrir para perguntas e respostas. Se vocês quiserem escrever para a gente, fiquem à vontade. E aí a gente responde para vocês, falando um pouquinho mais sobre como aumentar as chances de trabalhar no Canadá. Fazer as perguntas pelo Face? Pode ser. A gente recebeu umas perguntas por e-mail, se a gente pode começar respondendo por elas. E aí a gente dá uma olhada nas perguntas tanto do Face quanto aqui. Tá joia. Simone Martins, a minha experiência no Brasil conta no Canadá? Conta, mas lembrando mais uma vez, assim, realmente quando o seu currículo ele é cheio de experiência, isso vai atrair os olhos do recrutador aqui. Porém, a experiência canadense, ela fala mais alto, mas conta sim. E o inglês. E o inglês. Não adianta ter um currículo perfeito se o inglês vai chegar e vai barrar na entrevista. Na comunicação. Como faço para saber se a minha profissão é regulamentada ou não? Tem uma lista até, acho que a gente está até com essa lista aqui, de algumas delas. A gente pode até depois passar por e-mail para vocês, se vocês quiserem. Eu vou até deixar o e-mail para vocês podem escrever para brasil@canadajournal.com, brasil@canadajournal.com, e a gente pode passar essa lista para vocês terem uma ideia de quais são as profissões que precisam de regulamentação e quais não precisam. A gente vai disponibilizar também essa lista na página que a gente tem no Facebook, para vocês também terem um acesso. Tá joia. Fernando Silva, há muita diferença entre os salários no Brasil e no Canadá? Bom, levando em consideração que no Canadá as pessoas recebem por hora, eu acredito que a diferença principal se dê nisso. Por hora, a tendência é que você ganhe mais do que quando você tem só um salário mensal. Então, eu acredito que sim, eu acredito que comparando, tá? Sem converter o valor do dólar pelo real, mas comparando os dois como se fosse um para um, só porque aqui o salário, a maioria das empresas pagam por hora, acredito que sim, que aqui o salário está sendo mais valorizado. A gente pergunta para as pessoas, né? As pessoas que conseguem o mesmo cargo que tinham no Brasil antes, quando a gente pergunta, sem converter, eles falam que aqui normalmente eles ganham mais do que no Brasil. Sem converter um por um. Né? Bom, vamos ver se a gente tem mais outra pergunta. Deixa eu ver aqui se tem no... Fica à vontade para escrever para a gente. Até aproveitando, eu queria falar para vocês, eu ia falar no começo da palestra, eu acabei esquecendo.
A gente vai estar com uma promoção a partir de hoje, e qual que é a ideia que nós queremos fazer? É assim, até uma forma de agradecimento para vocês que têm acompanhado nossa palestra, que têm visto aí a gente falar aqui um pouquinho sobre a nossa experiência aqui no Canadá. Então, o que a gente quer? A gente quer lançar uma promoção. Aqueles que enviarem um vídeo para nós, e aqueles que enviarem um vídeo para nós, e falando como que o Canadá pode mudar a sua vida, o vídeo mais criativo, a gente vai enviar $100, a gente vai converter, né? Então, assim, o valor de $100 canadenses, a gente vai transferir para a conta da pessoa aí no Brasil. Então, assim, o vídeo mais criativo, escreve, faz um vídeo, monta alguma coisa aí falando como que o Canadá pode mudar aí, como que a sua vida, como pode ser essa sua experiência aqui. Então, manda um e-mail, manda o seu vídeo para o e-mail brasil@canadajournal.com, e aí a gente vai escolher o vídeo mais criativo, mais diferente, e aí a gente vai transferir aí $100 para um de vocês, um dos participantes. E o resultado vai sair na próxima palestra, Na próxima palestra. Então, fiquem ligados na próxima palestra que a gente vai sair com o resultado aqui também. As perguntas não estão aparecendo aqui, né? Tá. Bom, outra informação que eu queria passar para vocês tem a questão do Facebook também. É muito importante, assim, realmente vocês pesquisarem bastante a informação e até a província que vocês vão, tá? Quais são a província que tem a maior número de demanda de trabalho, dá uma olhada nisso, quais são as províncias que puxam mais, por exemplo, para a área de finanças, quais são as províncias que puxam mais para a área de administração ou engenharia. Existem focos que cada província oferece com relação à demanda de trabalho. Então, assim, a gente até já teve, eu já cheguei até a falar sobre isso, eu tenho até algumas informações, alguns arquivos sobre isso que a gente pode disponibilizar também. Então, assim, dá uma pesquisada, tá, sobre a demanda de mercado de trabalho. E muita gente pergunta assim, eu quero ir para o Canadá, qual a melhor província para trabalhar? Fica muito vago, às vezes a província X, ela está mais voltada para a área de tecnologia. Às vezes a província Y tem uma demanda mais na área de saúde. Uhum. Então, às vezes, pergunta se a cidade X ou Y é boa para trabalhar. Tem algumas profissões que uma cidade maior vai oferecer mais empregos. Outras profissões é aconselhado você ir para uma cidade menor, mais afastada dos grandes centros. É sempre aconselhável, assim, tipo, o que eu vejo que a maior procura de cidades que tem tido aqui é com relação a Vancouver, Toronto, Calgary. Calgary é uma cidade, por exemplo, bem rica, então é uma cidade que possui realmente um dos salários mais altos do Canadá, mas toda cidade aqui tem os prós e contras, então assim, vê aonde que está se encaixando o teu perfil, vê onde se encaixa a tua profissão, para ver se realmente a tua experiência se adequa àquela cidade. Então, tenha isso aí como, para aqueles que estão querendo vir, às vezes a província e a cidade não está fazendo muita diferença, né? O importante é quando a pessoa quer vir, ela quer mudar de vida, ela quer optar por vir morar no Canadá, então assim, ela está bem flexível esse tipo de coisa. Então vale a pena assim uma pesquisa para ver se a sua profissão, onde que a sua profissão está com maior demanda no país. Uma dica para isso, duas coisas. Quando você começa a pesquisar nos sites de emprego do Canadá, você vai começar a ver quais cidades vêm mais vagas para a sua profissão. E a dica é ler todas os requerimentos daquela vaga para você começar a sentir se o seu currículo é competitivo ou não. Uhum. Porque às vezes a pessoa quer vir aqui, às vezes, vamos supor, quer trabalhar com TI e acabou de formar, não tem uma experiência. Então, assim, fazendo essa pesquisa nos currículos, você vai conseguir ter uma ideia do que o mercado aqui está pedindo. Às vezes a pessoa está terminando a faculdade no Brasil, qual que é a área que eu devo focar? Qual que é a experiência que eu devo focar? Então, às vezes, gente que está fazendo planejamento para vir aqui das 6, 1 ano, 2 anos, já pode começar a direcionar a experiência de trabalho, o currículo, para a demanda aqui, né? Então, essa é uma dica, já ver assim, quais são as vagas que estão em demanda e o que os empregadores estão pedindo para cada vaga. Porque senão fica muito vago, né? Você não sabe assim, quero ir para o Canadá e aí?
Tem que saber o seu currículo, tem que saber a sua formação, tem que ter noção do nível de inglês. O nível de inglês no Brasil, o jeito que a gente qualifica o emprego, o inglês no Brasil é muito diferente aqui. Então, as pessoas falam, eu terminei um curso de inglês. Ou eu tenho inglês intermediário no Brasil. Pode ser que seu inglês não é compatível. Dificilmente vai ser compatível com o inglês intermediário daqui. Então, assim, fique atento a essas diferenças também, a essas mudanças. Bom, acho que é isso que a gente tinha para passar de informação para vocês hoje. Vou deixar o canal aberto para vocês colocarem perguntas. A gente está sempre respondendo, tanto pelo Facebook ou por e-mail. Fiquem à vontade para vocês colocarem as dúvidas de vocês e a gente tem o maior prazer aí de ajudá-los. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida hoje, pode mandar a mesma pergunta para um e-mail que a gente vai responder. Isso, a gente estava com um problema no computador, a gente não conseguiu acessar o outro computador do lado, por isso que algumas perguntas a gente não conseguiu acessar. Mas a gente responde por e-mail e a gente coloca no Facebook também. Não esqueçam da promoção. E aí manda um vídeo para Brasil@CanadaJournal falando como que o Canadá de uma forma criativa pode mudar a sua vida. E esperamos vê-los em breve. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.